quando eu entrei no jornal, na verdade, existia a sucursal só de Santos, que era o Dr. Rui, que era o chefe da sucursal, existia em Santos, por causa da importância do café, né? Da bolsa de café e tal, e foi criada a sucursal de Santos. Depois foi criada a sucursal do Rio de Janeiro, depois com a criação de Brasília, surgiu a sucursal de Brasília também, inclusive o material era recebido por teletipo e tal, por telex e tal, né? E aí começaram a ser criadas, de acordo com as demandas e tal, começaram a criar as várias sucursais. Por exemplo, o primeiro correspondente regional no interior do estado de São Paulo foi o Stipe Júnior, José Stipe Júnior. Ele ficava no Vale do Paraíba, ele era o correspondente de Taubaté. Então ele cobria todo o Vale do Paraíba e tal, e foi o primeiro repórter especial, né, que depois, mais tarde, a gente convencionou chamar de correspondente regional. Então começou com ele, o segundo foi o José Rodrigues, que depois foi para a sucursal de Santos, mas na verdade o José Rodrigues era correspondente em Ourinhos. Então de Ourinhos ele cobria não só toda aquela região de Ourinhos, mas entrava pelo Paraná, cobrava Curitiba e tal, foi o grande repórter especial também, eram os dois. Aí o Raul entendeu que essa rede tinha que ser expandida e tal, né? Mesmo porque, logo em seguida, o Estadão, ele começou a cobrir eleições, as eleições nacionais, a gente cobria pela redação. Então, por exemplo, o estado de São Paulo tinha 571 municípios, 480 deles eram comarcas e as apurações eram feitas nas comarcas. Então, para a gente fazer esse resultado das eleições, para puxar esse resultado das eleições, a gente fazia pelas comarcas. Então, pelo menos em cada comarca você tinha que ter ou um correspondente ou um informante. Então a rede foi estruturada da seguinte forma: nas capitais de região você tinha um regional, que funcionaria como uma sucursal, mas na verdade era um correspondente regional. E depois os satélites eram as cidades em volta dele, tal. Ele era o responsável por essas cidades e tal. Então o jornal chegou a ter no interior mais de 500 correspondentes, informantes, regionais e tal. Na verdade o Estadão sempre foi uma grande escola, né? Porque a gente começava a se valer dos correspondentes regionais para pedir informações nas cidades que a gente precisava de correspondente. E eles tinham informação, porque eles cobriam toda a região, eram jornalistas já e tal, conheciam todo mundo. E a maioria desses correspondentes, nem todos eram jornalistas e tal. Tinha, por exemplo, moleques de 15 anos e tal, que iniciaram na profissão com a gente. Pega o Toninho, por exemplo, de Araçatuba, Andradina, pega o Chico que trabalha depois em Porto Alegre, o Chico Lauda, trabalhou em Maringá e tal, começou muito cedo com a gente, bem novo, 16 anos e tal. E aí outros mais, né? E a gente começou a provisionar, a gente escolhia esses correspondentes, mas é pessoal que viveu o jornalismo no sangue mesmo, porque eles eram rato de redação, né? Sabe, varria a oficina, viviam dentro de uma redação de jornal, então eles faziam aquilo por amor, por gostar mesmo. Quer dizer, a escola deles foi isso, começou por aí e tal. E como eles não eram formados e tal, a gente tinha a questão do provisionamento. A gente podia provisionar jornalista que escrevesse matéria, assinasse matérias e tal, nós conseguimos provisionar muitos deles. E aí nós conseguimos criar essa rede aí, com base nessa escolha. Os regionais procuravam na cidade, procuravam informações na cidade em busca de jornalistas e tal, geralmente jovens e tal, né? E a gente foi formando a rede. Acho que o jornal perdeu muito, porque na verdade o jornal, o Estadão, é um jornal de repercussão nacional. Mas na verdade o jornal, ele nasceu no estado de São Paulo, ele irradiava o estado de São Paulo toda. Por isso essa força dessa rede de sucursais e correspondentes no interior. Então ele tinha muita força, o interior de São Paulo é muito forte. Em tudo, inclusive principalmente comercialmente, é o segundo maior mercado do Brasil e tal. E o Estadão, ele tinha essa força aí,
E esses correspondentes e tal, eles ajudaram muito o Estadão a crescer e se desenvolver e tal. A distribuição, por exemplo, cidades pequenas e tal, tinham 1000 assinantes, 800 assinantes e tal. E era um jornal que de pai para filho e tal, um jornal muito tradicional. Foi uma pena o Estadão perder. Eu sei que por questões econômicas e tal, talvez ele não tivesse condição hoje de manter uma rede tão grande como essa, né? Porque você tinha o quê? Uns 12 regionais, você tinha três sucursais em São Paulo, você tinha várias, em todos os estados você tinha ou um correspondente e tal, ou então nos grandes estados você tinha uma sucursal e tal. Uma sucursal do Rio, de Brasília e tal, de Minas e tal, demanda muita gente e tal. Talvez por problemas econômicos o Estado não conseguisse manter toda essa rede. Mas foi uma pena que nós perdemos essa força, né, que o Estadão teve. E com isso se perdeu, né, quer dizer, a grande força do Estadão, quer dizer, ele era temido, né, por todo lado e tal, porque ele sabia que a gente tinha gente em todo canto e a gente que apurasse e tal. Inclusive aconteceu um fato interessante, a gente resolveu fazer uma série de matérias sobre as estradas no estado de São Paulo. E nós fizemos e publicamos e tal, mas a gente mandava o correspondente para as estradas, ele via a situação das estradas, ouvia a gente, fotografava e tal. E o Maluf era governador, mandou um calhamaço, o Blota Júnior era o assessor de comunicação dele, mandou um calhamaço para o Miguel Jorge, que o Miguel Jorge era diretor de redação, dizendo que era tudo mentira, aquilo e tal, né? Aí eu peguei aquele calhamaço, peguei folha por folha e tal, mandei para o correspondente, falei, vamos responder para esses caras, né? E nós fomos e tal e confirmamos tudo, né? Tanto é que o Maluf mandou o secretário de transportes falar comigo depois e tal, para dar um jeito, ver se a gente podia auxiliá-los, mostrar onde tem os problemas e tal, para eles irem atrás e tal. Quer dizer, então, era uma força, quer dizer, nós nunca fomos desmentidos, na verdade, essa rede nunca foi desmentida. Eles eram muito firmes no noticiário, na apuração e tal, então era uma rede valorosa e muito respeitada.